A paz do Senhor, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Quantos aqui trabalham em empresa, levantem suas mãos. Bate cartão, amém. Quantos trabalham com funcionários, têm funcionários ou estão sobre funcionários, levantem suas mãos. Amém. Olha, eu tive pouca experiência de empresa, que eu trabalhei numa empresa chamada Oficina do Pão. Obrigado, Paulo, Deus abençoe sua vida. Né? Obrigado. Eu fazia uns 500 lanches de pão com manteiga e presunto e queijo por dia. E era uma firma pequena. Quando eu entrei tinha uns 6 funcionários, acho que 6 a 8 funcionários. E eu vi alguns saírem, né, e serem mandados embora. E esse povo, que eles eram mandados embora, o motivo era praticamente sempre o mesmo. Não faziam o que deviam. Ou quando faziam com relaxo, e faziam tão mal feito, que voltava a reclamação dos clientes. Então, recebia bronca 1, 2 vezes, e ia mandar embora. Eu não sei se geralmente é assim que acontece, né? Lógico que tem as exceções, mas se você trabalha numa empresa, ou se você tem funcionários, ou lidera sobre funcionários, você sabe que você está sempre de olho neles, e que a razão deles serem mandados embora é que eles não fazem o trabalho deles. É isso ou não é? Eu fico imaginando se Jesus fosse usar o mesmo critério hoje em dia, embora ele diga que todo ramo que se anima não der fruto eu corto e lanço fora. Eu acho que a igreja dos últimos dias tem uma misericórdia cumprida do Senhor sobre as nossas vidas, porque eu não vejo a igreja cumprindo a missão dela. Isso tem me incomodado, porque eu faço parte da igreja também. Então, se eu chegar aqui e falar para vocês, vocês não estão fazendo o papel de vocês, eu estou incluso nisso, porque Deus me colocou para pastorear a vida de vocês, mas eu não vou negar uma verdade que é essa, não estamos fazendo nosso papel. Quem aqui falou de Cristo essa semana? O coração de quem está ardendo por pregar Jesus? Nós fomos tão impregnados com a filosofia, né, de que a vida é feita para eu viver feliz, de que a vida é minha, de que eu tenho direitos, de que eu quero sucesso, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente esquece que a palavra de Deus nos diz de forma muito clara que a razão maior da nossa vida é o Senhor. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, algumas vezes, que nós fomos feitos para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Amém? Então tudo que você é, tem, o que você não é, o que você não tem, o que você faz, o que você não faz, está dentro de um plano. Agora, você não é um robô, um boneco que Deus vai manipular você como uma marionete. Claro que Ele vai usar a minha vida para a glória dEle desde o ventre. Os planos de Deus vão se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Mas Ele deixa eu tomar decisões na minha vida, diante daquilo que Ele já estabeleceu, que está claro nas Escrituras. Eu quero ler com os irmãos um texto que vai falar sobre missão. Abre a sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Leremos do versículo 7 até o versículo 13. Convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Isso era sexta-feira. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa:
o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes para hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Amém. Os irmãos podem sentar. Estava estudando esse texto pensando, esse texto, ele fala para mim e para você de uma forma, talvez não tão clara assim, mas esse texto fala de missão. Missão, missões, alvo de vida, razão de ser. O problema é que a gente jogou a palavra missões lá para os missionários, né? Então a gente acha que a nossa missão é ser feliz, criar filhos, pagar contas. E aí a gente vai vivendo essa vidinha insossa, né? Às vezes salgada, né? Raramente doce. Já reparou que é difícil ter um crente que está sempre tudo muito bem? Já reparou nisso? Já reparou como a maioria dos crentes estão vivendo sempre com luta e dificuldade? Estou errado? Não é assim? A vida parece que sempre tem uma tribulação reservada, próxima esquina, qual vai ser a cena do próximo capítulo? E aí quando você acha que está tudo bem, vem uma enfermidade. Quando você acha que está tudo bem, é crise financeira. Quando você acha que está tudo bem, é um acidente. Quando você acha que está tudo bem, são os nossos políticos abençoados. E aí a gente vai vivendo uma vida. E aí quando você acha que está tudo bem, existe uma pessoa chamada pastor para acabar com a minha vida, né? Misericórdia. Oh, meu Deus, abençoa a vida desse homem, né? E aí aquela novela da vida cristã. E sabe, a vida que Deus Jesus deixou para a gente era muito jóia. É uma vida muito diferente, mas o crente que não quer viver. Jesus deixou para nós uma missão de vida. Jesus deixou para nós uma razão de viver. Mas os crentes não querem ela. Eu quero o céu, mas eu não quero a missão. Eu quero ser alcançado pela missão, mas eu não quero viver a missão de Cristo. E o que nós vamos ver nesse texto é um paralelo, lições que nós tiramos sobre a missão. Que missão? Deixa marcado em Lucas 22, vai comigo lá para Mateus capítulo 28. Betão falou desse versículo, hein? Mateus capítulo 28, mesmo assentados, nós vamos ler o texto. Do versículo 18 ao versículo 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho, o quê? Mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse versículo é um patrão falando conosco. É o patrão falando com o funcionário, é o Senhor falando com o servo. É o líder falando com o liderado, que chega, faz uma reuniãozinha e fala, o negócio é o seguinte, vocês sabem quem que eu sou? A conversa começa por aí. Você sabe quem que eu sou? Eu tenho 2 olhos, você também. 2 mãos, você também. 2 pernas, você também. Falamos a mesma língua. Temos a mesma biologia. Somos iguais humanamente falando. Mas Jesus ele começa a conversa do jeito certo, porque Jesus vai dar uma ordem. Vocês sabem o que eu sou? Os camaradas estavam 3 anos com Cristo, mas Jesus sabe que é importante lembrar eles que o que ele vai falar agora não é uma conversa de amiguinho. Jesus não vai dar uma dica esperta de um colega que está mais tempo na firma. E Jesus nem é o encarregado, amigo dos funcionários, que faz média com o patrão e faz o meio de campo entre Deus e os discípulos. Jesus está falando, eu sou Deus.
Todo poder me foi dado. Eu tenho poder e autoridade para falar o que eu vou falar para vocês. Vocês têm noção quem que eu sou na sua vida? É isso que falta para a igreja. Nós somos tão egoístas, nós pensamos tanto em nós, e um Deus que tem que viver para nós, que a gente esquece que Ele é Deus, Ele é o chefe, Ele é o Senhor, dele é a ordem, e eu sou servo dele, pronto, acabou. E aí ele chega para os discípulos dele e fala assim, todo o poder me foi dado nos céus da terra, portanto, ou seja, porque eu sou líder aqui, porque eu sou o Senhor da vida de vocês, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Levanta e vai. Levanta e vai. E faz discípulo de todas as nações. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e discipulando esses negros. Essas pessoas que vão se converter. Vocês vão batizá-las, vão fazer discípulos, convertê-los, batizá-los e ensiná-los a guardar todas as coisas que você tem ordenado, mandado. Mas vocês não vão fazer isso sozinhos, não. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém. O que o texto de Mateus 28, 18 a 20, tem a ver com o texto de Lucas, capítulo 22, de 7 a 13? Eu vou falar com vocês. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao 13, nós temos uma pequena ordem, mas grandes lições para a nossa vida. Uma coisa simples. Preparar um lugar para a ceia. Mas nós tiramos lições da missão de Mateus 28 para a nossa vida lá em Lucas capítulo 22. Lições especiais para a nossa vida sobre a missão de Deus para nós. Em primeiro lugar, a missão de Deus ela tem um tempo específico e preciso. Não foi o povo judeu que Jesus falou, vão e façam discípulos? Embora fossem todos eles judeus. A ordem deixada foi para um povo chamado igreja, que é feito de judeus, gregos, bárbaros, gentios. Por que a gente aprende o tempo específico? Porque o versículo 7 diz que finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. O texto fala para mim e para você que chegou a hora. Jesus estava em sintonia com o Pai, Jesus sabia o momento, Jesus sabia que era agora. Ele não mandou um dia anterior, não mandou um dia depois, e nem naquele dia antes da hora que devia. Quando chegou a hora, finalmente chegou o dia, ele olhou para dois camaradas e falou, eu tenho uma missão para vocês. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a era da igreja. A hora em que se tem que pregar Cristo. A hora que começou desde essa comissão e vai se consumar e vai continuar até o fim dos tempos. E nós estamos vivendo o fim dos tempos. Se tem um povo que precisa entender que a razão da nossa vida não é uma poltrona confortável numa frente de uma tela de 42 polegadas, é a gente. Se tem um povo que tem que olhar para todas as coisas e falar, o que eu estou fazendo na minha vida? Estou guardando para quê? Acumulando para quê? Vai ficar para quem? Estou me preservando para quê? Com vergonha do quê? É a gente, sabe por quê? Porque você entende o tempo que você está vivendo. E o tempo que ainda te resta de vida. Está na hora da igreja pregar o evangelho, sempre foi. Mas especialmente para mim e para você, que a gente tem visto tanta coisa, o que a gente está fazendo? Você ainda tem planos longos e futuros? Nunca poderíamos ter planos longos e futuros, porque a palavra de Deus nos diz que basta cada dia seu próprio mal. Outro que a Bíblia diz que nós somos limitados. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Então essa mensagem que eu estou pregando sempre serviu para a igreja. Mas quão mais serve para mim e para você? Que temos visto as manifestações dos sinais de Cristo para a sua volta. Então a mensagem, a missão de Cristo, ela tem um tempo específico. Jesus falou assim, trabalhem enquanto é dia, porque vem a noite em que não se pode trabalhar. Jesus está dizendo, acorda meu irmão, está na hora de você fazer alguma coisa. Quanto tempo você já não gastou da sua vida chorando as pitangas? Correndo atrás do vento? Acumulando palha dentro da tua casa?
Quanto tempo você já não gastou vivendo uma vida de ímpio dentro de uma igreja? Já passou do tempo de você falar e você acordar e entender, não, eu tenho uma missão para a minha vida. Segunda lição que nós aprendemos é que a missão de Cristo ela tem um tempo específico e preciso, e é esse que nós estamos vivendo, mas a missão também ela tem uma ordem abrangente. Jesus chega para aqueles 2 discípulos e diz assim, lá no versículo 8, vão preparar a refeição da Páscoa, ponto final. Gostei do ponto final. Como que é? Entendeu? Vão preparar a refeição para a Páscoa. É isso? É isso. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. É isso? É isso? Qual é a razão da igreja existir na terra? Pregar o? Mas é essa a razão maior da sua vida? Ou continua sendo conquistas materiais? Sonhos. A ordem é abrangente. Para a igreja toda. Vão. Pastores, acorda. Faz a igreja entender que não é para ficar correndo atrás de pão, porque nem só de pão viverá o homem. Faz a igreja entender que eles precisam doar aos pobres. Faz a igreja se desprender desse mundo. Faz a igreja trocar os valores da vida. Faz a igreja entender que tem uma ordem para todo mundo. Faz a igreja entender que a gente vive debaixo de uma ordem de vida. É abrangente, é para branco, é para preto, é amarelo, é para vermelho, é para alto, é para baixo, é para magro, é para gordo, é para rico, é para pobre, é para semi-analfabeto, analfabeto total, é para culto, é para todo mundo. Entrou na igreja, disse, eu sou de Cristo, eu aceito Jesus, tem uma missão, meu irmão. Acorda! Oh, Deus te trouxe para trabalhar, vamos fazer alguma coisa? Vamos acordar desse sono? Vamos parar de brincar de casinha? Vamos parar de ficar sonhando com um mundinho perfeito que não existe? Porque no mundo vocês vão ter aflição. Foi a ordem de Cristo. Aí fica um monte de crente, né? Angustiado, olhando para o céu e perguntando por quê, por quê, por quê? Por que da aflição? Peraí, eu avisei vocês que vocês iam ter aflição. O problema não é a aflição. O problema é que a aflição toca exatamente naquilo que você mais quer. E quando a aflição desestabiliza a tua vida, é porque o teu alvo de vida nunca foi a missão que eu te dei. Porque eu jamais vou deixar acontecer algo na tua vida que impeça você de me obedecer. Então a aflição tem propósito. Seja pequena, seja gigantesca, tem propósito. E está debaixo de uma ordem, de uma missão abrangente para todo mundo. Aceitou Jesus, meu irmão? Aceitou Jesus, minha irmã? Tem uma ordem para a tua vida. Vá e faça discípulo. Mas eu não sei fazer discípulo. Amém. Glória a Deus. Jesus disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Pastor, mas eu me sinto tão despreparado. Eu olho para a vida do fulano, nossa. A oração que ele faz, acho que nem anjo consegue fazer. Eu olho para a vida de ciclano, pastor, ele tem 10 anos de igreja, e ele falou para mim que não se sente preparado. Joga uma gota de água fervente dentro de um copo gelado. O que vai acontecer? O que vai acontecer com aquela gota? Ela vai incendiar o copo, né? Ela vai chegar ali com tanto gás, né? Ela vai chegar ali tão viva, tão quente, né? Que aquela gota, ela vai esfriar. Vai esfriar. Você, meu querido, foi a gota jogada num copo de água gelado.
Ai, pastor, por quê? Porque você não prega o evangelho. Você não pensa nisso. Você já acorda pensando nas coisas para fazer, nas contas para pagar. Aí você cai dentro de uma igreja que ninguém prega o evangelho. Ah, então, é isso aqui? É isso aqui. Ah, então é ir para a igreja e é isso aí, isso é igreja? É isso aí, isso é igreja. Entra na igreja lá. Ah, e o evangelismo, essas coisas? Não, tem missionário. A gente ajuda missionário de vez em quando. Mas e a missão? Ah, não, de vez em quando lá no serviço você vai com uma camiseta escrito Jesus é tudo, né? Aí quando o pastor fizer lá o culto de Páscoa, aí vai ter um grupo lá de 10 pessoas cantando. Aí você chega lá e fala, vamos lá na minha igreja, vai ter um coral lá. Aí você já está evangelizando. Os vizinhos vão ver você saindo com a Bíblia debaixo do sovaco. Aí eles vão falar, nossa, é crente, né? Eles vão ver que diminuíram algumas coisinhas na sua vida lá, né? Antes tinha aquelas festas lá, né? Com pagode. Aí eles vão ver que agora está tocando louvor alto. Nossa, isso daí já é testemunha. Nossa, já está fazendo muito. É a gota de água quente caindo num copo gelado. Sono. Vida espiritual é ir para a igreja. Não, meu irmão. Escuta o que eu vou dizer para você. Olha no espelho hoje à noite, bem no fundo dos seus olhos, diga assim, você vai prestar conta da sua vida com Deus. Ele vai olhar nos seus olhos e vai perguntar, por que você não falou de mim? Por que você não pregou o evangelho? Eu te dei uma ordem. Eu dei uma ordem para todos os crentes. Ah, porque eu não sabia. Ah, então agora, meu querido. Próxima lição que nós aprendemos nesse texto sobre missão vai ajudar um pouquinho mais você nessa noite. Porque Deus ele tem uma ordem abrangente, mas ele tem uma ordem específica. Olha o versículo 9 que diz: onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Amém? Essa pergunta é fantástica. Você não tem noção. Eles receberam a missão. Jesus olhou para aqueles dois e falou, vocês dois, vão preparar a ceia da Páscoa. Vamos. Nós aceitamos a missão. Então agora eles voltam para o dono da missão, para aquele que deu a ordem, e agora eles se explicam e revelam toda a sua limitação cognitiva, toda a sua limitação, nem no cognitivo não é a palavra, toda a sua limitação humana. Porque tem um plano específico de Jesus para aquilo que Jesus está mandando na vida daqueles dois. Então a missão, meu querido, ela tem uma ordem específica para pessoas específicas. Aqueles dois entenderam o seguinte, Jesus mandou eu e você. Então nós dois vamos perguntar para ele onde é que ele quer. Senhor, onde é que o Senhor quer que nós dois preparemos? Quando um crente recebe a missão abrangente, quando um crente se converte, e ele entra e ele entende o seguinte, uau, Deus não me fez para essa vida, Deus me fez para pregar o evangelho e para a vida eterna, eu vou consagrar minha vida a Jesus. Ah, essa pessoa chega para Jesus e fala assim, Senhor, estou aqui, Pai. Sérgio André, nascido em 8/7/77, filho de Edivalina, não vai rir, senão eu conto minha mãe, ó. Filho de Edivalina Santa Cecília, Francisco Roberto Silva. Semi-baiano. Minha mãe é de Jiquié. E eu achava que Jiquié era uma cidadezinha pequenininha, né? Sempre achei. Acho que foi ano passado que eu descobri que o lugar é um polo industrial, um negócio gigante. Cidadão, né? Mas quem também é o nome, Jiquié. É o quê? Jiquié. O que é que Jiquié, né? E eu sempre achei que era pequenininho e tal, semi-baiano, casado com a Kátia, pai de Daniel. Tenho que chegar para Deus porque eu sei que Ele falou, filhão, eu vou cobrar você da ordem que eu dei, você tem que levar pessoas, você tem uma missão. Então eu tenho que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu acredito que o Senhor tem uma vontade para a minha vida. E o Senhor falou que eu tenho que fazer discípulos de todas as nações. Como? Me ajuda. Quais são as suas ordens? E Jesus deu a eles detalhes específicos. Beleza. Vocês receberam a minha missão. Vocês receberam o que eu mandei vocês fazer. Então agora eu vou ajudar vocês. Vocês vão até lá a cidade.
Vai ter um homem carregando um vaso d'água. Isso não era comum, era das mulheres que faziam esse serviço. Vocês vão chegar para esse camarada e vão dizer, ó, o mestre mandou dizer isso, isso e aquilo, eles vão fazer para você. Então agora eles tinham um propósito, um plano, uma ordem específica para a vida deles que Jesus tinha falado com eles. É isso que eu quero de vocês. E eu vou dar as condições a vocês. E eu dou detalhes para vocês do que eu quero que vocês façam. E eu vou dirigir vocês. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, um crente que entendeu que essa vida não é uma vida de deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou uma vida de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quando nós entendemos que essa vida passa, isso daqui é tecido que envelhece, tanto que fala tecido, é roupa velha que envelhece, rasga. Quando a gente entende que a gente não vive para o nosso estômago, quando a gente entende que nós somos cidadãos dos céus, quando a gente se desconecta de tudo isso que quer nos cegar, quando a gente consegue olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, entendi, existe um chamado. O que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor me deu um nascimento específico, numa data específica, uma identidade uma digital específica, personalidade específica, uma história específica. Eu sou alguém específico, no tempo específico, debaixo de uma ordem abrangente. Para cumprir tua ordem abrangente, o que o Senhor tem de específico de missão para mim? Qual é o dom que o Senhor tem para mim? Qual é a igreja que o Senhor me quer? Qual é o pastor que vai estar sobre a minha vida? Qual é a minha forma de atuar? Quais são as minhas personalidades? Como que eu posso usar, Senhor? É um crente que está chegando diante do Deus que é o Senhor e falando, eu quero fazer a tua obra, o Senhor pode me ajudar? Aí eu pergunto para você, se acha que a resposta de Deus vai ser cri-cri para você? Não se vira? Você acha que a resposta de Deus vai ser sei lá, pergunta para o seu pastor que ele está precisando? Ele é o Senhor das nossas vidas. Dono das nossas almas. Que nos ama e nos trata como filhos. Mas não descansa debaixo desse negócio de eu sou filho de Deus, meu pai é dono do mundo. O dono do mundo, do qual você é filho, também é o seu Senhor e te deu uma ordem. E você tem que chegar para Deus e falar, o que o Senhor espera da minha vida, Senhor? A ordem é clara. Mas nós aprendemos também que tem uma autoridade que é declarada. A missão, ela é debaixo de uma autoridade declarada. E quando Jesus fala, vocês vão encontrar um camarada. E eu acredito. Porque eu tenho experiência de que todas as vezes que eu vou a algum lugar e falo, Deus, prepara o meu encontro. Eu quero falar o teu nome. Não teve uma vez que Deus não preparou e marcou encontros. Senhor, eu vou para lá. Como que eu preparo a ceia? Senhor, eu estou indo para a faculdade. Eu quero te obedecer. Me mostra a hora certa, a pessoa certa, o lugar certo. Coloca a palavra nos meus lábios. Abre a minha visão, Senhor. Fala comigo. Mostra quem. Porque a gente sabe de testemunho de Deus na vida de pessoas que falou, vá até aquela pessoa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Essa missão que Deus deu para nós, tanto abrangente quanto específica, é debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão? E a primeira coisa que vocês vão dizer é, o Mestre nos enviou. Isso é muito jóia. Porque você vai para a faculdade, quando Deus levantar para você para falar com alguém, para o seu serviço, para os seus parentes, até para o vizinho, você vai ser um camarada tão espiritual, que você vai falar para as pessoas, olha, Deus está mandando te dizer alguma coisa. Como eu já falei para pessoas em supermercado, olha, Deus preparou o nosso encontro. E a pessoa dizia, amém. O Senhor me mandou até você. Olha, em nome de Jesus eu queria falar algo para você. O Mestre mandou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, Menonita, é em nome de Cristo.
Nós pregamos o evangelho por causa do Senhor Jesus. E quando Jesus mandou os discípulos pegarem o jumentinho para sua entrada triunfal, Jesus fala assim, vai lá e fala, o mestre mandou a gente pegar o jumentinho. Chegaram lá e falaram assim, o mestre mandou pegar. O cara falou, beleza, vai lá. O caminho estava aberto, a autoridade é de Cristo na nossa vida. Ai, mas eu não sei o que falar. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, vão me chamar de fanático. Os meus parentes já dizem que eu virei louco e tal. E eu. Você vai na autoridade de Cristo. Cristo mandou fazer. Você vai e faz e fala. Porque antes de você ir para o seu serviço, casa, escola, parente, churrasco, você falou, Deus, usa a minha vida. E me mostra de que maneira específica eu posso obedecer a ordem abrangente na minha vida. Que o Senhor deixou para a tua igreja. Deus estava numa conversa consigo mesmo e os anjos, e Deus fala, quem enviarei? Quem irá por nós? Quem falará? E aí Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora Deus fala, quem irá por nós? Quem irá em nosso nome? Quem vai ser um representante nosso? Isaías fala, eu vou ser o representante teu. Vão preparar a ceia. Como? Dizem que eu mandei vocês. Vão pegar o jumento. E o que a gente fala? Fala que eu mandei vocês. Vai e fala que Jesus ama aquela pessoa. E o que ela vai pensar? Ela vai pensar o que eu vou dizer. Que ela ama, que eu amo a vida dela. Vai e diga que eu falei. Que eu mandei. Que é desse jeito. Nós vamos fazer a obra de Deus em nome de Deus e por meio de Deus. Eu quero falar aqui com os irmãos uma sequência direta de algumas coisas. Que precisam ser entendidas por nós, eu não vou me deter muito tempo. Como agir? Em primeiro lugar, é por uma obediência pessoal a Jesus, não por religião. Exemplo, lá em Atos capítulo 5, as pessoas sentiam o Espírito Santo guiando a vida delas. Elas iam lá, vendiam seus terrenos, vinham com o dinheiro e colocavam diante do negócio. No gasofilácio, na verdade, para os apóstolos administrarem o dinheiro. Ananias e Safira quiseram fazer porque todo mundo estava fazendo. Não fizeram de todo o coração. E você sabe qual foi a consequência. Eles morreram. O que Deus quer de mim e de você é isso. Pregue o evangelho por uma obediência pessoal sua a Cristo. Não porque a igreja todo mundo faz. Pregue o evangelho, faça discípulos na visão de Jesus, não na sua visão. O que significa isso? Eu vou lá, no meio da praça vai ter vários homens, mas Jesus falou, vou dirigir a visão de vocês. É um homem que está com um cântaro d'água. É aquele. Deus vai dar direção para você. Quem, Senhor? É aquela prostituta. Quem, Senhor? É o seu vizinho que é traficante. Quem, Senhor? É aquele camarada lá no seu serviço, que é um cara de prostituição. Quem, Senhor? É o teu parente lá, que é beato, o beata. Quem é, Senhor? É fulano, é ciclano, é ele, é aquele. Vá. Vá na visão de Deus, não na sua. Sabe por que na nossa não? Porque o rico vai querer evangelizar só rico. O pobre vai querer evangelizar só pobre. O jovem só vai querer evangelizar jovem. E o idoso vai querer montar um grupo de terceira idade. E não tem que ser assim. Ananias estava na casa dele, disposto nas mãos do Senhor. O Senhor falou o que para ele? Acorda. Vai lá na rua tal, na casa de Simão, lá vai ter um camarada chamado Saulo, você vai lá, vai orar por ele e ele vai se converter. Senhor, mas esse cara é isso. Vai, é instrumento meu escolhido, estou mandando. Estou dirigindo. Vai na visão de Deus, fala, Senhor, eu não quero evangelizar quem eu quero, da minha preferência, aquela pessoa que só falta Jesus. Não existe isso. Não existe isso. Você vai em quem Jesus abrir tua visão. Dirigir vocês é aquele. Vai porque ele é instrumento meu escolhido. Senhor, aquele
É, aquele. Agora se olha no espelho e depois vai para aquele. Vai ver quem você era antes de mim. Vai ver a porcaria que você é, tanto quanto um ou outro. Na visão de Cristo, não na nossa. A gente prega no amor de Jesus e não na nossa bondade. Eu te amo tanto. Deus tocou no meu coração e eu estou cheio de Deus, sabe? Eu te amo. Que vem para a nossa igreja. Sabe, a gente ama muito. Nossa igreja é uma igreja maravilhosa. São tantas emoções. Né? Vem para a nossa igreja. Você vai ser abraçado. Olha, a nossa igreja tem playground. Nossa igreja tem trabalho com as crianças. Nossa igreja tem um louvor meio... Nossa, arrepia. Você vai gostar. Nossa igreja tem um retiro. Que tem até toboágua. A pessoa fala tudo, exalta a igreja, exalta o pastor, exalta a si mesma. Quando a gente prega o evangelho, é pregar boas novas, qual é a boa notícia? O amor de quem pela pessoa? De Cristo Jesus. Jesus te ama. Jesus morreu por você. E a sua igreja é legal? Olha, minha igreja é porque prega o amor de Cristo. Mas tem um monte de pecador lá dentro. Prega o amor de Cristo, não sua bondade. Porque bom só tem um. Pregue no poder de Deus e não na sua capacidade. Ai, pastor, mas eu não sei pregar, não sei falar. Você está pronto. Porque no dia que você achar que você sabe, você precisa voltar para a escola. Amém? Mas eu não sei falar. Amém. Não foi isso que Moisés disse para Deus, quando ele falou, vai, fala com o faraó? O que ele falou? Eu não sei falar. E o que Deus falou para ele? Eu sei. Mas eu vou te capacitar. Mas o senhor está mandando... Deus está tocando no meu coração para falar com o presidente da empresa. Olha para ele. É um cara que tem 2 olhos. É um ser humano. Que se não aceitar Cristo vai para o inferno. Você está com medo do quê? É que eu não sei falar direito. Ontem eu fui na cantina, Deus, e falei concrete. E a pessoa me corrigiu, Senhor. Como que eu vou falar com um cara que é poliglota? Não, na verdade, uma pessoa que fala concrete, nem poliglota falaria, né? O cara que fala um monte de língua, Senhor. Outro dia ele chegou do meu lado e fiquei, meu Deus, revela, porque deve ser línguas. Como? E Deus fala, vai que eu serei com a tua boca. Jesus falou o que para os discípulos? Quando vocês estiverem na frente de gente grande, não se preocupem com o que vocês vão o quê? Falar. Porque eu vou ensinar vocês, eu vou colocar nos lábios de vocês. Não vai no seu poder. Mas agora quando você se sentir incapacitado, você está pronto. Quando você falar, meu Deus, eu não sei, amém. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que eu vou aconselhar alguém, a pessoa está falando, Deus deu uma capacidade que é maravilhosa, né? De ouvir a pessoa e ao mesmo tempo ficar, Deus, o que eu falo? Senhor, me ajuda. Jesus, revela. Deus, toca no coração. Senhor, hoje eu estava fazendo um aconselhamento lá de manhã, a pessoa me apresentando a vida dela, expondo o caso, e a pessoa falando que tal, e tal, e tal, e tal, e eu ouvindo, e eu, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, o que eu falo, Jesus? Aí a pessoa acabou de expor, e aí, pastor, o que o senhor acha? Eu falei, vamos orar. Vamos orar? Não sei, vamos orar. E ali eu fiquei, Deus, dirige, Senhor, por favor, por amor dessa pessoa. Ela está querendo a resposta do Senhor, não a minha. Não a minha. Então a gente prega o evangelho no poder de Jesus, não na nossa capacidade. A gente prega o evangelho no tempo de Jesus e não na nossa ansiedade. O que significa isso? Significa, meu querido, que você vai ali, está pronto o tempo todo para pregar, mas Jesus ele vai dirigir os teus passos, a hora, a palavra, o jeito e vai. Agora, o que é ansiedade? Eu amo tanto essa pessoa, eu queria tanto que ela se convertesse, e aí a pessoa fica sendo chata. Tem hora. Gente, eu já fui tão julgado porque já aconteceu pepino, coisa grave, e a pessoa fala assim, nossa, mas o pastor não está fazendo nada. Como eu não estou fazendo nada? Não está fazendo nada. Estou esperando a hora de Deus falar, vai que é agora. É agora que você vai e é agora que você vai falar. Então é no tempo de Deus. Agora o que eu tenho que estar é preparado. É igual motoboy.
Tocou o telefone lá, já sabe que vem missão. Não é assim? Eu estou preparado igual motoboy. Deus falou, vai, capacete na cabeça, acelerado, e o Espírito Santo vai guiar a gente. Amém? E não vamos arrancar um retrovisor, em nome de Jesus. A gente vai, e sem fazer também barbeiragem, coisa errada. Amém? Amém. Glória a Deus. E a gente vai fazer do jeito de Jesus. O que significa isso? Não na nossa intensidade, nem cumplicidade. Explica, pastor. Nem colocando peso e nem tirando o peso do evangelho. Um exemplo. Chegam lá para Jesus com uma mulher que foi pega em adultério. Cá para nós, cadê o homem? Mas tudo bem. Uma mulher lá foi pega em adultério e joga a mulher na frente de Jesus, cada um com uma pedrona, né? Os mais novos com pedras gigantes, os mais velhos com uma pedra menor. Acho que a mira deles era melhor, né? E estavam lá com a pedra, e eles chegam lá, e aí Jesus, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que a gente faz? A lei manda apedrejar. E Jesus levanta e fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas Jesus não fez... Misericórdia. Pedreja. O evangelho dele é leve. Porque chama boa nova. Notícia boa. Então a gente não vai colocando peso sobre as pessoas. A gente não faz do nosso jeito, a gente faz do jeito de Jesus. E qual é o jeito de Jesus? Misericórdia quer e não sacrifício. Eu não converso com a fulana do meu serviço, porque fiquei sabendo que ela tem um caso com fulano de ciclano, e eu não quero nem chegar perto de mulher desse nível. Ué, são os doentes que precisam de médico, não é isso que Jesus falou? Quem que precisa de médico? Os doentes. E aí está o povo que se sente curado, dizendo, aquela ali, aquele ali só fala palavrão, aquele ali é só assim, e a gente começa a se excluir. Não. A gente leva o amor e o perdão de Cristo. A gente leva para as pessoas um Deus que veio para salvar, amém? Para perdoar pecados. Um Jesus que se associou, ele chegou perto daquela mulher. Agora, a gente também não alivia. O evangelho tem sua exigência. O evangelho tem seu preço. Aí Jesus olha para ela e fala assim, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ele falou, também não te condeno. Vá e não peques mais. É isso que o evangelho vem capacitar as pessoas. Há uma vida onde Cristo capacita a pessoa, não a igreja, não a gente forçando, não a gente querendo, não a gente decidindo, não, é o tempo de Cristo. É obra de Cristo. Quanto tempo uma pessoa entra na igreja da gente e ela tem que estar perfeita? Eu vou dizer quando, no dia que nós somos perfeitos. Quem vai agir no coração dela é quem, gente? É o Espírito Santo. É o Senhor que vai trabalhar e vai convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. A gente libera amor e a gente libera a palavra de Deus. É instrumento do Senhor, uns na vida dos outros, e vamos lapidando. E eu acho que não é crente. Por quê? Outro dia passei na frente da casa da pessoa. Pastor, não queria falar não é crente não. Por quê? Porque outro dia eu passei na frente da casa da pessoa. Morre aqui? Morre, só me conta mais para quem você já falou, né? Morre aqui, mas conta quem você já chamou pro velório. Né? Aqui, eu passei lá em frente da casa dela e vi ela conversando com uma pessoa de... E aí começa a julgar. E sabe qual foi a resposta de Cristo? Quem não tiver pecado faz o quê? Seus discípulos comem sem lavar as mãos? Ele falou, oxi, não se coloca vinho novo em odre velho. Se fosse baiano, seria um belo, gente. Está pensando o quê? Não se coloca. O que Jesus falou em outras palavras? Calma. É do meu jeito, não é do seu. É no meu tempo, não é no teu. O seu papel, vá, prega o evangelho e deixa eu usar a sua boca, deixa eu usar a sua vida. Mas é do meu jeito. Nem coloque peso e nem tire a mensagem da cruz. Jesus não se importa com o seu pecado. Não, se importa sim. Não precisa mudar isso na sua vida. Precisa sim.
Não tem que renunciar, tem que renunciar sim. Jesus disse que é. Mas é no tempo que Deus vai mostrar para a gente. E, em último lugar, esse texto nos ensina sobre a missão, que ela exige uma obediência imediata. Eles foram imediatamente. Vão e preparem a ceia. Como? Vai. Foram. E quando eles foram, tudo do jeito que Jesus tinha falado. Chegaram, viram o cara. Peraí, quantos mais você está vendo? Nenhum. Só aquele, só aquele. Então é o cara. Chegaram, falaram o que Jesus mandou falar, o resultado veio para a vida deles. Agora, se você quer viver uma vida de obediência à missão de Deus, você não pode esperar mais um segundo. Sua oração tem que ser nessa noite, deitar e falar: Deus, eu ouvi o pastor Sérgio falar que o Senhor tem uma missão que é para a igreja, mas eu quero saber qual é a minha específica. As minhas lutas são essas, as minhas dificuldades são essas, mas eu quero te obedecer. Dirige meus passos, Senhor. Porque a obediência não começa quando eu dou o primeiro passo. A obediência começa na primeira conversa que eles tiveram com Jesus. Explica melhor para a gente o que o Senhor quer da vida da gente. Explico. Receberam? Foram. E a obediência que Jesus quer é agora. Por quê? Porque nosso tempo de vida está acabando. Jesus está voltando. As pessoas estão morrendo. Cada dia que eu passo e anuncio o Evangelho, talvez é um casamento a mais desfeito, é uma pessoa a mais se afundando nos vícios, é uma pessoa a mais perdendo esperança, é uma pessoa a mais se perdendo. A urgência é grande, vai, não dá, o tempo é agora. Deixa Deus usar a tua boca. Acorda para a mensagem que Deus tem e fala: Senhor, eu vou te obedecer. Agora, a obediência imediata, ela revela fé. Fé no que eu estou pregando, fé no Deus que está contigo, fé que todos os dias o Senhor quer usar a nossa vida para a missão que Ele deixou para nós. Amém, povo de Deus? Todos os dias. E é uma tristeza, porque se você perguntar para crente de 20 anos, fala assim: quantas pessoas você levou a Cristo? Ela conta talvez nos dedos de uma mão. 20 anos, faz quantos dias eram pregando o Evangelho? E ela tem, às vezes, em uma mão, o número de vidas que ela já levou a Cristo. O que está acontecendo? Ou o mundo está muito ruim, não tem mais gente para ser salvo, ou a igreja parou, a igreja gelou, a igreja não tem mais obediência. Tudo isso que eu falei, gente, tudo isso que eu falei nessa noite, tudo isso, se você não guardar nada, guarda o que eu vou dizer agora. Por que aqueles dois obedeceram? Porque eles estavam perto de Cristo. Eles ouviram a voz de Cristo. Ouviram o chamado de Cristo. É diferente. Eu estou numa reunião com algumas pessoas e falar assim: você... Eu sou pastor nessa igreja, amém? Amém, pastor. Deus me deu autoridade sobre essa igreja, não deu? Deu, pastor. Então eu queria pedir que você arrumasse as cadeiras. Se eu chamasse você e dissesse isso, e você, numa visão espiritual de submissão a uma autoridade de Deus, você obedeceria, porque eu chamei você. Então a gente tem um relacionamento de proximidade, você me ouviu. Agora, se eu chego aqui e falo assim: meus irmãos, precisamos tanto de uma pessoa que arrume as cadeiras. Isso se torna opcional para a tua vida. Ah, o pastor tem um desejo de que alguém arrume. Tomara que o Paulo Moura vá. Tomara, né? Tomara que o Chico obedeça. Né? O Chicão, eu vi que o Chico estava olhando para o pastor, né? Eu vi lá e tal, tomara. O Jesus estava lá, o Jesus olhou assim quando o pastor falou. Alguém vai. Deus sabe que eu tenho uma casa para limpar, marmita para preparar para o dia de amanhã. Deus sabe que eu não posso ficar. Então a ordem, o chamado se torna opcional, né? É tão vago. Vão e preguem o Evangelho. Oh, Deus, te louvamos pelos missionários, aleluia. Eu contribuo. Agora, quando você começa a alinhar o teu relacionamento com Cristo, meu irmão, Ele vai olhar para você e vai falar: o que você está fazendo na sua vida? Ele vai olhar para você e falar assim: é hoje, vai. Em resumo, eu estou dizendo para você o seguinte:
Você nunca, eu e você, nós nunca vamos viver o chamado de Deus para a nossa vida se nós não tivermos de verdade, tendo um relacionamento de intimidade com Deus. No relacionamento de intimidade com Cristo, eu não consigo ficar acomodado. Eu olho para o meu vizinho e falo, misericórdia, essa pessoa não tem Cristo. Eu olho para as pessoas porque Jesus começa a me incomodar. Ele fala, eu mandei, vai, mas enquanto a sua vida e a minha for uma vida de ir para a igreja, de uma leitura de Bíblia para fazer uma média com Deus, aquela oração de hoje, todo sempre, arroz com feijão, amém. Meu querido, a gente não tem capacidade, intimidade, a gente não ouve a voz de Deus, a gente não faz nada. Porque os meus olhos não estão em Cristo. Eu estou ouvindo muito mais a voz do meu chefe, a voz da minha esposa, a voz do meu marido, a voz dos meus filhos, a voz da urgência, do que a voz da missão, do que a voz do Espírito Santo. Talvez seja essa a razão de uma igreja que não prega o Evangelho, porque é uma igreja que não tem intimidade com o comissionador, com aquele que nos envia, que é Jesus. Quanto mais você e eu buscarmos intimidade com Cristo, mais Ele borbulha em nós paixão pelas almas. Amém, povo de Deus? Você tem que pedir isso para Deus, meu irmão. Para Deus, eu tenho paixão por dinheiro. Eu tenho paixão por futebol. Se me chamar para jogar bola, eu vou toda hora. Eu tenho paixão por filme. Estou sempre pronto para assistir o filme, estou sempre pronto para ir no cinema. Senhor, eu tenho paixão para ir comer fora. Senhor, eu tenho paixão para fazer as coisas. Agora eu não tenho paixão para salvar uma vida, Senhor. Eu não tenho paixão. Estou pronto para tudo que satisfaz o meu ego. Tenho paixão pelo meu emprego, tenho paixão pela minha casa, fico sonhando qual é o próximo enfeite que eu vou fazer, o próximo sofá que eu vou comprar, fico pensando qual é a próxima TV, qual é a próxima tecnologia que vai surgir. Senhor, eu tenho paixão por consumo. Senhor, eu tenho paixão por maledicência. Junto com o irmão meu em Cristo, misericórdia, o diabo está presente. É só falando mal dos outros. Senhor, eu tenho paixão pelo pecado. Mas, Senhor, eu não tenho paixão por alma, Senhor. Eu não sinto nada pelas almas perdidas. As pessoas estão do meu lado mortas, que a Bíblia fala que elas estão mortas em pecados de delito, e ainda me sinto um crente legal, né? E eu ainda me sinto um bom crente em Cristo Jesus. Eu vou para a igreja, eu toco, eu canto, eu dou aulinha para as crianças. Ai, Deus me acha lindo. Deus te acha lindo? Deus te acha lindo, meu irmão? Você está aqui sentado nessa noite? Tua vida espiritual se resume a vir para a igreja, ouvir o pastor falar? Vai se converter, meu irmão. Vai vir Cristo te chamar de novo. Vai lá para o teu quarto, se lança e fala, Deus, tá jóia, me perdoa. Eu gastei anos da minha vida, vivendo uma vida no lixo e na porcaria. Eu quero dar um basta, porque eu sei que o Senhor está voltando. Usa os meus lábios, Senhor. Deus não quer pessoas preparadas, porque elas não existem. É Deus que prepara. É na intimidade que nós somos capacitados. Deus quer pessoas disponíveis. Amém? Disponíveis. É isso que Ele quer. Dispostas e disponíveis. Porque tem crente que até está disposto, mas não tem disponibilidade para Cristo. Está tão cheio de espinhos na sua vida, que não tem tempo para orar, para falar de Jesus, para nada. Pede para Deus cortar esses espinhos da sua vida. Pede para Deus tirar essa pedra do seu coração. Senhor, eu não sinto nada pelos perdidos. Pede para Deus repreender o inimigo, que toda vez que você vem para a igreja, o pastor prega a mensagem, no dia seguinte você nem lembra do que foi pregado. O inimigo já veio e tirou a semente do teu coração. Se alinha com Deus, meu irmão, Jesus está voltando. Se alinha com Deus. Vai ter intimidade com Jesus, anda lado a lado com Ele. E Ele vai preparar você, e um dia você vai ouvir Deus falando assim para você. Em nome de Jesus que eu estou falando. Está vendo aquele fulano e ciclano? Chega junto. E diz para ele, isso. E como nós cantamos sábado, como uma flecha que acerta o alvo, lembra disso? Como farol que brilha à noite, ponto sobre as águas, abriga no deserto, como flecha que acerta o alvo. Você já sentiu Deus fazendo isso na tua vida? Você já sentiu o Senhor pegando a tua vida, colocando, esticando e falando, vai. E o Senhor lança você, e quando o Senhor lança você, você sente que você estava no lugar certo, na hora certa, falou as palavras certas, e a glória veio, o poder aconteceu, e você só foi instrumento, e você louva a Deus.
Mas antes de usar a tua vida, meu querido, ele vai acertar você. Amém? Deixa ele fazer isso na tua vida. Porque está chegando a noite que não dá para trabalhar. Mas enquanto a vida é esperança. Jesus chega e tem um homem chamado Filipe. E o Espírito Santo está cheio na vida desse camarada, desse discípulo. E um dia Deus o guia até uma estrada deserta que vai para Gaza. E Deus conduz ele ali e ele vai. Não sabe ainda o que vai acontecer, mas o Espírito Santo dirigiu ele para aquela estrada deserta. Deserta, Senhor, aquela estrada, vai, e ele vai. E quando ele vai, ele vê uma carruagem passando, com o etíope eunuco. E o Espírito Santo diz, se aproxima da carruagem. Senhor, mas é cavalo, está correndo. Vai! Eu vou. E aquele cara começa a correr ao lado da carruagem. E ele escuta que o camarada lá dentro está lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo não fala mais nada para ele. Mas dirige a vida dele. Então ele se aproxima e pergunta para aquele camarada, você entende o que você está lendo? E a resposta vem como um soco na igreja, nessa noite. Pelo menos na minha vida veio assim. A resposta veio como um clamor das pessoas que estão lá no teu serviço e não conhecem Jesus, das pessoas que estão na sua escola, os seus vizinhos, das pessoas que estão morrendo, e a resposta daquele eunuco olhou para ele e falou, como eu vou entender se não há ninguém que me explique? Eu estou aqui, eu não sei, eu não consigo entender esse livro, eu estou lendo, mas eu não entendo. Como eu vou entender se ninguém me explicar? Filipe entendeu. Deus me trouxe aqui para explicar a Bíblia para esse homem, para revelar para ele o pouco que eu sei. Ele fala, posso explicar? Ele entra e ele começa, então eles leem lá sobre o profeta Isaías, que fala que foi morto e tal, e ele olha, ele lê e fala assim, me explica, o profeta está falando dele mesmo ou de alguém que há de vir? Olha a flecha sendo atirada, certo? E ele fala, nossa, é perfeito. É perfeito, até a pergunta que já estava no coração dele, Deus facilitou, não sou eu, é o poder de Deus. Então o Senhor começa a encher o coração, ele só começa a explicar a Bíblia, só explicar. Só explicar. E o Senhor vai trabalhando no coração daquele homem, o Senhor vai trabalhando no coração daquele homem, e aquele homem está ouvindo, ouve, e quando aquele homem abre os olhos, ele vê uma água e fala, para a carruagem, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Pode, se creres de todo o coração. Eu creio, e ele batizou. Vão, tem carruagens, meu querido, lá no teu serviço, lá na tua rua, lá na tua escola, lá na tua família, carruagens, com pessoas que estão precisando de alguém que está alinhado com o Espírito Santo, na intimidade, ouvindo o Espírito Santo falando, vá para aquela casa que ela está deserta, ela precisa de vida, vá até aquela família, vá até aquele casamento, vá até aquele jovem, vá até aquela criança, vá. Mas o que eu falo? Vai! E aí você chega perto, você ouve uma conversa, você vê alguma coisa acontecendo, o Senhor te dá o gancho, o Senhor nunca vai levar você despreparado para nada. E ali Deus usa a tua vida. E aí Deus é exaltado, uma pessoa é salva e você volta glorificando o Senhor. Vão batizando em nome do Pai. Filipe fez isso. Por que isso ainda não aconteceu na sua vida? Porque disseram que isso é coisa de pastor. Vão, batizem, façam discípulos. Vão. Tem muita gente que não entende o que lê. Eu quero consolar você, meu querido. Consolar você e te preparar para uma desculpa que o inimigo vai trazer para a tua vida. O inimigo não vai deixar você fazer isso, ele vai dizer que você não tem tempo. O inimigo vai dizer que você não sabe. E o inimigo vai tentar manchar a tua vida. Sujar o seu testemunho diante das pessoas. Ele vai tentar fazer isso. Em alguns casos ele vai conseguir fazer isso. Por isso que a primeira coisa para a gente obedecer o chamado de Deus é buscar o Espírito Santo. Vida de intimidade com Deus.
Não é sair amanhã e chegar no serviço e falar, gente, quer falar um negócio. Vai para o teu quarto. Fecha a tua porta. Ora em secreto. E o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Vai lapidar a sua vida, vai preparar você. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nós busquemos o Senhor. A força que vem do Senhor. E Deus prepara a nossa vida, amém? A força vem do Senhor. O que Ele vem nessa noite é dizer para você, se levanta. Busca Deus. Busca intimidade com o Senhor. Vai se encher do Espírito Santo. Tem um mundo que precisa de salvação. Você acredita nisso? Deus quer usar a tua vida, querido. Deus quer usar a tua vida. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Queria convidar você a fechar os seus olhos. E orar ao Senhor. Orar e dizer, Deus, que vida é essa que eu estou tendo, Senhor? Deus tem uma promessa dele para você essa noite. O Senhor diz o seguinte: busca o meu reino, busca a minha justiça, e todas as outras coisas eu vou acrescentar na sua vida. É isso que Ele quer de você, meu irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vida com Deus, intimidade com Deus. O resto, deixa com Ele. Ele só quer o seu coração disposto, disponível. O resto Ele faz. O melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. O mundo passa. Tudo fica. Mas as minhas palavras, essas jamais passarão. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Busca o reino de Deus, a sua justiça. Busca a intimidade com Deus num quarto de porta fechada. E Ele vai recompensar você como você nem imagina. Isso é promessa do Senhor. Foi o Senhor que mandou falar para você nessa noite. Pai querido e santo Deus, glorificado seja o Teu nome. Senhor, temos feito tão pouco. Não nos deixa, Deus, sermos um copo de água gelada, Senhor. Pelo contrário, nós queremos ser quentes, ó Deus, nem mornos, quentes. Para que aqueles que se converterem, ó Deus, sintam a Tua chama, o Teu amor, a vida do Espírito e no Espírito Santo. Sinto que nessa igreja, ó Deus, existe paixão mesmo pelas almas perdidas. Uma igreja, Senhor, que ama o próximo como o Senhor ama. Liberta a Tua igreja, Senhor, de todo egoísmo, Senhor, de todo comodismo. Dessa cultura, ó Deus, do prazer que tem cegado a Tua igreja. Desse conforto, Deus, que chega a ser diabólico. De uma sabedoria, Deus, demoníaca na vida da Tua igreja, Senhor. Conduz a Tua igreja, ó Pai, à intimidade, ao quarto, ó Deus, da conversa em secreto, porque o Senhor é o Deus que quer recompensar o Teu povo. E que vida melhor, se não uma vida, ó Deus, sendo usada por Ti, como um farol brilhando à noite. Alguém, ó Deus, que está vivendo uma vida como de ponte sobre as águas, sendo abrigo, ó Deus, neste calor, ó Deus, dos últimos dias. Queremos ser, ó Deus, como uma flecha, ó Pai, que acerta o alvo, onde a glória é toda do arqueiro. Prepara as nossas vidas, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, e queremos estar, ó Deus, dentro do Teu alforje, Senhor. Queremos, ó, estar ali, Senhor, prontos para sermos usados pelo Senhor. Para que a cada dia, em Ti, guiados pelo Senhor, que é o arqueiro, sintamos as Tuas mãos, Senhor, nos preparando para as vidas que o Senhor quer nos usar para salvar. O Senhor veio por pessoas. O Senhor morreu por pessoas. Não nos deixa, ó Deus, viver para coisas e usar pessoas. Queremos, ó Deus, viver por pessoas e usar aquilo que tem nos dado para levá-las à salvação, para a honra e glória do Teu nome.
Obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Eu abençoo em nome de Jesus a vida de cada um que aqui entrou nessa noite. E que o Teu Espírito faça novas todas as coisas, ó Deus. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não entregou a vida a Ti, que nessa noite tome uma decisão ao Teu lado. Que nessa noite se entregue para ser usado por Ti. Porque não há nada melhor do que a Tua vontade sendo feita em nossas vidas. E que assim seja, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus.